no Senhor. Vocês já pararam para pensar, vocês já pararam para refletir a respeito de tudo o que está acontecendo em nosso mundo, ao nosso redor? Quantas e quantas dificuldades nós não vimos somente nessa semana? Infelizmente, os números dessa doença continuam aumentando. Pessoas continuam morrendo. A doença está atingindo até mesmo muitos cristãos. E infelizmente, muitos estão nos deixando. Nessa semana, eu cheguei em minha casa depois de um dia de trabalho cansativo aqui na igreja, e a minha esposa me veio com a seguinte notícia: nossa, você chegou a ver o caso do garotinho Miguel, que morreu também essa semana? Aí eu falei, não, eu não vi, não tive tempo, e foi naquele mesmo dia. E ela me contou o que havia acontecido, e o meu coração ficou completamente chocado, triste, angustiado, amargurado com tudo o que eu ouvi. Além disso, protestos nos Estados Unidos estão acontecendo, e se eu não me engano eles já estão no 13º dia de protesto, devido ao racismo que eles têm lá, e eles querem acabar com o racismo lá nos Estados Unidos. Eles querem acabar com toda a injustiça social entre negros e brancos. Enfim, tudo está em ruínas neste mundo. Tudo parece que está acabando. E aí voltamos para aquilo que nós já estamos comentando há tanto tempo, que é a respeito da economia, com a perda de empregos, enfim, com tudo de horrível, tudo de terrível que está acontecendo no nosso planeta. E aí com isso, o nosso coração fica apertado, a nossa alma fica angustiada, porque nós olhamos de um lado e não existe solução, nós olhamos para o outro lado, também não há qualquer tipo de solução. Nós estamos cansados, nós estamos tristes, a nossa alma pesa, a nossa alma está para baixo. Mas vejam que isso não acontece somente nos nossos dias, isso sempre aconteceu. Inclusive o salmista, no Salmo de número 42, e aí vocês podem colocar no papelzinho, uma canetinha para deixar Marcos marcado, porque eu vou ficar nesse texto aqui hoje, mas eu gostaria de compartilhar também o Salmo que está no número 42, versículo 11, somente a parte A. Agora, neste momento que nós vamos ver, Salmo de número 42, versículo 11, parte A, em que o salmista ele diz o seguinte, ele vai conversando com a própria alma dele, e ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Vamos deixar esse texto aqui de lado. Vocês podem marcar novamente também com a canetinha. Eu vou deixar a minha caneta aqui para nós voltarmos para Marcos. Vejam que a angústia da alma, o sofrimento dela, as perturbações que ela tem, não é algo que acontece somente com você, é algo que acontece com todos nós. Acontece comigo, que sou pastor, acontece com muitos outros pastores, com todos os outros pastores, porque é normal a nossa alma olhar a injustiça que existe no mundo, olhar tudo que há de errado e ficar angustiado, ficar triste. Sabe por quê? Porque nós fomos criados em um mundo perfeito, e isso que nós temos não é o ideal que Deus fez, que Deus criou para nós. Por isso que a nossa alma fica triste, angustiada, fica abatida, da mesma maneira que o salmista diz aqui. Mas em Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, nós podemos ver um homem que descansou. Deus descansou. E eu gostaria de compartilhar a respeito desse descanso que nós devemos ter
no nosso Senhor. Ele diz aqui assim na minha versão: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, como eu tenho meditado a respeito de descansarmos no Senhor, como eu tenho meditado a respeito da necessidade que nós temos de descanso. Vejam o que está acontecendo nesse texto aqui. Os discípulos estavam com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. E por que eu disse que um homem descansou, um Deus descansou? Porque nós sabemos que na figura de Jesus Cristo estava ali o 100% homem e 100% Deus na mesma pessoa. E os discípulos talvez viam os milagres de Jesus, viam tudo que ele fazia através do seu poder e do poder de Deus na vida dele, mas ainda não reconheciam todo o seu poder, ainda não tinham fé de que talvez ele fosse 100% Deus. Talvez eles duvidassem ainda um pouco, e nós vemos isso mais para frente, que eles abandonaram o Senhor Jesus quando ele foi crucificado. Mas aqui neste momento específico, eles já tinham acabado de despedir a multidão, e eles estavam entrando no mar, no mar exatamente, e aí eles estavam indo para a outra margem deste grande mar. E aí o que acontece? No meio da noite, e nós podemos perceber isso no que está no texto aqui, ele fala assim: naquele dia, sendo já tarde. Ou seja, numa parte da tarde, Jesus Cristo já havia despedido as pessoas para então embarcarem e depois irem para o meio da tempestade em alto mar. E aí o que acontece? Ele diz o seguinte, que de repente uma tempestade atingiu o barco e começou o vento para cá, vento para lá, e as ondas se arremessavam contra o barco. Enquanto isso, o Senhor Jesus Cristo estava onde? Ele estava lá tirando um cochilo, ele estava dormindo. Vejam a angústia, o medo que esses discípulos estavam ao verem que o líder deles estava dormindo, enquanto eles estavam passando por toda aquela necessidade, por toda aquela dificuldade. E aí o que aconteceu? Eles se apavoraram, eles tiveram a alma deles angustiada, devido a toda a situação, devido a tudo que estava acontecendo ao redor deles, eles estavam com medo. Normal isso, muito tranquilo. Você sabe que, acho que no ano de 2019, se eu não me engano, no ano retrasado, eu fiz um cruzeiro com a minha esposa, e naquele barco enorme, naquele barco gigante, nós um dia olhamos para a parte de fora e estava de noite. Irmãos, é a coisa mais aterrorizante que eu já passei na minha vida, olhar o mar durante a noite e você não conseguir enxergar 10 metros à sua frente, você não sabe o que está acontecendo. Vejam que eu estava nessa parte desse cruzeiro, toda uma segurança naquele barco, enfim, luzes que você podia ver um pouco mais para frente, enfim, tinha bote salva-vida, tinha um monte de coisas lá.
Mas imagine o desespero e o medo desses discípulos ao verem que o mestre estava dormindo, já estava escuro, já estava tarde, o temporal batendo naquele barco que talvez não passasse de 3 ou 4 metros aquele barco, se fosse muito, e a tempestade quase virando o barquinho deles. Dá medo, é terrível, é apavorante. Mas mesmo assim, Jesus Cristo estava dormindo, estava descansando. E no momento em que o acordaram, e eles gritam: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, mestre, nós estamos morrendo, o senhor não vai acordar não? O senhor vai continuar dormindo? Mestre, o vento está destruindo as nossas vidas, nós estamos à beira do colapso mental, físico, emocional, o senhor não se importa conosco? De repente o Senhor Jesus Cristo desperta, repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. E o que aconteceu? O vento se aquietou e fez-se grande bonança, ou veio grande paz. O vento se acalmou, o mar também se acalmou. E Jesus repreendeu aqueles homens porque ele disse: por que vocês são assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ou seja, ele falou assim: por que vocês não têm fé no Filho de Deus, fé no Deus vivo e fé no homem que está com vocês, o homem perfeito que está com vocês? E aí eles se possuíram de grande temor, um temor maior do que já havia acontecido com eles durante a grande tempestade, porque eles reconheceram o poder de Jesus Cristo, de que Deus estava com eles naquele barco. E aí eles diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou contar mais um caos meu aqui, irmãos. Eu não sei se todos vocês sabem, mas eu sou surfista, tá bom? Eu sou um surfista amador. Os irmãos que estão presentes aqui estão dando risada porque eles não confiam nas habilidades do pastor, mas eu tenho fotos para provar isso. É uma verdade. E se tem algo que é muito difícil de ser controlado, na verdade impossível de ser controlado, é o mar. As águas tão fortes do mar. 75% do nosso planeta está coberto pelas águas do mar. Os oceanos cobrem a face da nossa terra. Tanto é que o nosso planeta é considerado um planeta azul. E quão difícil é nós termos controle sobre as ondas, nós termos controle de tudo que está acontecendo à nossa volta. Às vezes, até mesmo os melhores nadadores morrem afogados no mar, porque não tem controle a respeito daquilo que está acontecendo. Inúmeros e inúmeros pescadores, e iguais desses homens aqui, eles também tiveram medo, por quê? Porque poderiam morrer a qualquer momento. Ninguém consegue controlar o mar, mas Jesus Cristo controlou naquele momento o mar, acalmou a força do vento para mostrar para eles que Ele era poderoso. E com isso nós podemos tirar as lições a respeito da importância de nós sabermos descansar no nosso Deus. Vejam bem, a primeira lição que eu gostaria de passar para vocês é a seguinte: que as tempestades em nossas vidas inevitavelmente virão. No versículo 37 ele diz aí: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. As coisas ruins vão vir, irmãos, uma hora ou outra. Por mais dinheiro que você tenha, por mais proteção que você tenha, as coisas ruins acontecem, inevitavelmente. Não importa o que aconteça nas nossas vidas, elas sempre virão. Amém?
E eu gostaria de dizer o seguinte, irmãos, que se uma tempestade surgiu na sua vida, fique sossegado. Não precisa ficar aterrorizado. Não precisa ficar atemorizado. O Senhor Jesus Cristo nos disse que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tudo que está acontecendo ao nosso redor são tempestades nesse grande mar da vida, mas elas também passarão, elas acabarão de uma hora para outra, e aí o mar vai se acalmar, e aí novamente lá na frente outras e outras e outras tempestades virão. De repente é uma briga na justiça que pode aparecer na sua vida, de repente é um casamento que pode estar à beira de um divórcio, de repente inúmeras coisas podem infelizmente acontecer. Uma má notícia de um familiar que perdeu a sua vida. Tudo pode acontecer porque as tempestades sempre aparecem no horizonte e elas sempre vêm para atingir o nosso barco. Entretanto, eu gostaria de passar a segunda lição, que é: quem está na direção do seu barco? Vejam que bonito que está descrito no versículo 38, que diz o seguinte: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Dormindo sobre o travesseiro, a gente para nessa parte aqui, no versículo 38. Irmãos, é o seguinte: os barcos pequenos, os barcos menores, e os barcos também daquela época, mesmo que fossem grandes, o que acontece? A direção do barco estava na popa. Ou o que isso significa? Que estava na parte traseira do barco, para aqueles que não gostam muito de velejar, para aqueles que não gostam muito de barco e não sabem onde fica a popa e a proa. Eu também tive que pesquisar isso hoje lá no Google, antes de trazer essa informação para vocês. E a popa do barco é exatamente a parte traseira de um barco. E naquela época, nos barquinhos, a direção, o leme daquele barco, dos barcos, ficava na parte traseira. Então, até hoje, se você for ver um barco pesqueiro pequeno, o motor está na parte de trás e eles têm, como que eu posso dizer, uma haste, no qual eles viram o barco para frente, para a direita ou para a esquerda. E Jesus estava exatamente na popa, representando que o que? Mesmo dormindo, ele estava na direção daquele barco, ele estava na liderança daquele barco. E aí eu gostaria de perguntar: quem está na direção da sua vida? Para que lado você está seguindo? Você está seguindo o que a sua alma diz para você seguir? Ou você está seguindo o que Jesus diz para que você siga? Em qual direção, qual rumo você deve tomar? Sabe por quê? Porque se nós seguirmos a nossa própria direção, nós não vamos saber sair das tempestades em que nós somos colocados pela vida. Mas Jesus sabe exatamente a direção da qual nós devemos tomar e seguir. Jesus é que deve estar no controle desse barco das nossas vidas. Somente Ele tem o poder para parar a tempestade, acalmar o mar e nos fazer entrar novamente na paz. Eu espero que Jesus possa estar no controle da sua vida, no controle do seu coração. De verdade, eu espero isso. Porque somente Ele é que vai nos abençoar. E uma vez que Jesus está na direção do nosso barco, nós precisamos passar para a próxima lição, que é aprender a descansar no Senhor. Irmãos, é muito necessário que nós descansemos no nosso Deus. Outro dia uma pessoa me perguntou: pastor, como que eu posso descansar no Senhor? E eu disse para ela a seguinte resposta: faça tudo
o que está ao seu alcance, e as coisas que estão fora do seu alcance, entregue nas mãos de Deus, descanse o seu coração e fique tranquilo. Vocês já repararam que as pessoas não estão mais descansando? Infelizmente vivemos em uma sociedade em que o trabalho é super, hiper valorizado, e é mais valorizado do que a providência de Deus em nossas vidas. Não é pecado trabalhar, mas as pessoas estão se transformando em verdadeiras idólatras de seus trabalhos. Trabalham 15 horas por dia, 16 horas por dia, e aí depois não tem tempo para passar com seus familiares, não tem tempo para dedicar a sua vida de oração a Deus, de leitura da palavra, e depois não sabe porque apesar de seu trabalho estar prosperando, a sua família e a sua vida com Deus está sendo completamente destruída. O descanso é algo completamente necessário em nossas vidas. Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou. Mas por que será que Deus descansou? Ele precisa de descanso? Deus, Espírito, se cansou? Não, Deus não se cansa. Deus trabalha 24 horas por dia, todos os dias. Mas é que Ele preparou um dia de descanso para ter essa comunhão com o homem, para que o homem pudesse aproveitar também do seu trabalho. E Deus, quando trabalhou, completou a sua obra, Ele descansou para ver as coisas boas que Ele havia feito, para desfrutar do seu trabalho. Infelizmente, vivemos em uma sociedade em que as pessoas estão trabalhando 7 dias por semana, não tiram férias, não tiram folga, não dormem à noite, como se isso fosse algo bom, quando na verdade não é. Todos nós precisamos de descanso. Nós não somos máquinas. Nós precisamos ter um tempo com os nossos familiares. Nós precisamos ter momentos de lazer em nossas vidas. Nós precisamos descansar. Você tem dormido bem à noite? Ou você se preocupa demais com tudo que está acontecendo na sua vida, e quando você deita a sua cabeça no travesseiro, ao invés de você tirar aquele bom sono, descansar e acordar só no outro dia, você está pensando em todos os problemas que você tem para resolver amanhã? O Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse: basta cada dia o seu mal. Descansa, descansa, descansa. E vejam que até mesmo, e aqui nós vemos, eu falei, o homem Jesus, por quê? Porque Jesus, quando veio a essa terra, Ele tinha necessidades comuns a todos nós, e necessidades que não eram pecado. Por exemplo, Jesus Cristo comia, Jesus Cristo tomava água, Jesus Cristo se divertia com os seus discípulos, e não é pecado a gente se divertir, não é pecado a gente dar risada. Jesus Cristo dormia. E aqui mostra o lado 100% homem de Jesus, em que Ele repousava a sua cabeça e dormia. Se Jesus dormia, quem somos nós para não querermos dormir ou descansar? Eu tenho pensado, meditado a respeito do descanso do Senhor há muito tempo, conforme eu já disse aqui no começo da palavra. Mas nessa semana, o Senhor me trouxe essa iluminação para essa mensagem, porque, irmãos, essa semana foi realmente muito cansativa para mim, devido à minha filha, devido aos deveres que eu tenho aqui na igreja, devido aos deveres com a minha esposa, devido aos deveres como filho, enfim, nós temos muitos e muitos deveres, e eu sei que vocês também têm isso. E teve um dia que eu cheguei na minha casa, e eu coloquei a cabeça no travesseiro, e eu pensei: meu Deus, como é bom poder descansar, Senhor. E aí,
me veio essa mensagem para complementar aquilo que eu já estava meditando, que até mesmo Jesus dormiu e descansou. Pare de achar que você é um super-homem. Pare de achar que você é uma super-mulher, que pode carregar o peso do mundo nas suas costas. Todos nós precisamos descansar. E infelizmente a nossa sociedade tem cobrado cada vez mais e mais de nós. Você precisa de um iPhone 350. Aí você vai fazer os cálculos, eu ganho X de salário. Para comprar o iPhone 350, eu tenho que trabalhar 4 vezes mais para pagar esse iPhone. Aí você vai, faz aquela dívida, faz aquele carnezão maravilhoso e compra o iPhone, bendito do iPhone, para dar para o seu filho, para fazer a felicidade da galera, legal. Mas aí você perde tempo de qualidade com a sua família, perde tempo de descanso, de lazer, e muitas vezes se mata de trabalhar por aquilo que não edifica em nada a sua própria vida. Descansa, descansa. Meu Deus, o que eu vou fazer na situação tal? Na justiça? Meu familiar está passando por isso, por aquilo. O vizinho, do amigo, do primo, está passando por necessidade. Meu Deus, o que eu faço? Descansa. O nosso trabalho tem que ser feito. Existe uma diferença muito grande, mas que talvez seja imperceptível aos olhos de muitos, que é a diferença entre o descanso e a preguiça. Eu não estou falando que nós não devemos trabalhar. Eu não estou falando que nós temos que trabalhar 1 hora por dia ou um dia na semana e depois descansar o restante da semana. Existe a preguiça, que é condenada pelo Senhor, que é condenada pela palavra, e existe o descanso. Depois de todo o trabalho que você fez, aprenda a descansar no Senhor. Entregue nas mãos dele. Porque novamente, e aí nós vamos para a última lição, só Jesus é capaz de acalmar a tempestade e o mar. Só Jesus é capaz de acalmar a tempestade e o mar. Nos versículos 38, parte B, nós vemos o seguinte: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Irmãos, da mesma maneira que a tempestade chega de repente em nossas vidas, somente Jesus, sendo Deus, nós vimos Jesus a parte homem e agora 100% Deus, ele tem a capacidade de acalmar qualquer tempestade que venha sobre a sua vida. Somente Jesus tem essa capacidade. Do que adiantaria esses homens ficarem brigando contra o mar? Do que adiantaria eles ficarem remando contra a maré? Colocarem ali, no caso seria até algo ruim para eles, de esticarem as velas, porque em uma tempestade o melhor a se fazer é você baixar as velas, para que isso não te leve para um lugar da qual você não deseja. Mas do que adiantaria esses 12 homens ficarem lutando contra aquilo que era inevitável? Chegou um momento em que eles apelaram para esse Deus. E assim deve ser também nas nossas vidas. Essa é a lição que nós precisamos aprender. Entrega nas mãos de Deus, porque somente Ele pode resolver. Pastor, acordar cedo. Acordar cedo, irmão, você pode resolver isso. Você pode colocar o celular para despertar. Você pode comprar um galo, não sei. Você pode comprar um galo e ele vai te despertar de madrugada. Você pode fazer qualquer coisa. Então nós precisamos aprender o que eu posso fazer e o que Deus vai fazer. Eu preciso que Deus cure a pessoa tal.
nós precisamos orar. Se for da vontade de Deus, assim vai ser feito. Mas também precisamos aprender a descansar no Senhor. De nada vai adiantar a nossa preocupação. Você já viu alguma vez a preocupação resolver algum caso que você tem na sua vida? Eu nunca vi. De que adianta nós nos preocuparmos quando a doença bate na nossa porta? Nada. Só resta clamarmos ao nosso Deus. Só isso que nos resta. E lógico, fazermos aquilo que nos é cabível, procurar um tratamento, enfim, tantas outras coisas. Tomar um remédio que o médico indica. Mas nós precisamos descansar no Senhor. Não perca mais suas noites de sono pensando o que pode ser. Ore, leia a Bíblia, entregue ao Senhor e descanse. Aquieta a sua alma. E aí nós voltamos para o Salmo 42, e eu já vou encerrar a palavra de hoje. Salmo 42, versículo 11, parte B, que diz o seguinte: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista estava passando por necessidades em sua vida. O salmista estava passando por dificuldades, por tempestades, assim como todos nós passamos. Mas, em sua conversa com a sua própria alma, ele viu que ela estava abatida, ele viu que ela estava perturbada, mas ele disse para ela: espera em Deus, pois eu tenho certeza que ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Será que você tem essa certeza nessa noite? Será que você sabe o que é esperar em Deus? Porque os discípulos tiveram que acordar de Jesus. Não foi o mestre que acordou e acalmou a tempestade no momento em que eles queriam. Foram eles que acordaram: mestre, você não está vendo que a gente está morrendo, está acabando, nós estamos sendo destruídos pela tempestade, o senhor não vai fazer nada? Mas nós precisamos aprender a esperar em Deus. E a minha lição, a minha mensagem aqui essa noite é exatamente isso: aprenda também a esperar em Deus. Porque vai chegar um momento em que Jesus Cristo vai acordar, no sentido espiritual, em que Jesus Cristo vai te dar a resposta, a porta será aberta, e aí você vai poder louvar ao Senhor, e você falará a mesma coisa que o salmista disse: tu és o meu auxílio, tu és o meu Deus. Na minha vida eu tenho visto cada vez mais isso, irmãos. Quantas e quantas notícias ruins não se abatem sobre nós? A nossa alma fica desesperada, fica angustiada, fica tremendo, fica com medo. Mas o Espírito Santo fala: espere em Deus, pois ainda o louvarás. E eu tenho louvado Ele todos os dias, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nosso meio, aqui na nossa igreja, na minha família. Porque as tempestades vêm para pastor, seja você diácono, seja você sem um cargo de liderança na igreja, você cristão ou não, as tempestades sempre vêm. Mas o importante é descansar no Senhor, pois Ele está no nosso barco, e nós ainda o louvaremos quando a tempestade passar. Tudo que está acontecendo no nosso mundo, essa doença vai cessar, e nós ainda o louvaremos. Esse medo de não podermos abraçar os nossos irmãos, de termos que nos cumprimentar só com um soquinho, com o cotovelo, com as pernas, isso tudo vai passar, em nome de Jesus, e nós ainda o louvaremos.
e outras tempestades virão, mas com Jesus no nosso barco, nada devemos temer. Amém?